Boa noite a todos. Toda vez que eu canto essa música, eu fico muito mais feliz, porque eu sei quantas coisas boas vai acontecer aqui hoje. Quantas pessoas que veio pedir para Deus. Você acha que Deus quer ver você chorar? Quer ver você feliz. É aí que vai acontecer. E ainda chegou aquele filho dele, né? Que só veio trazer coisas boas para nós, falar para a gente confiar, para a gente amar um pouco mais, né? Que é aquele Filho de Deus que ele veio, quantas pessoas que modificou totalmente a sua vida por causa dele, que esse garotinho chama Jesus, né? E ele veio aqui, ele trouxe uma mensagem tão linda e nós cantamos, né? Essa mensagem dele, né? Então, eu não tenho dúvidas. Quando eu sei que você veio pedir para Deus, eu tenho certeza absoluta que você vai conseguir. Deus nunca vira as costas para nós. Às vezes, nós viramos as costas para os nossos filhos. Mas Deus, quando Ele vê um filho com um problema, Ele fala, esse que eu vou ajudar. Jesus falava que os doentes que precisavam dos médicos, né, Elane? Então, tenha certeza, você que estava com um problema, que chegou, que veio aqui hoje pedir, dá uma bananinha para o seu probleminha e fala tchau. Agradece ele, porque às vezes um problema faz a gente modificar em muitas coisas na nossa vida. Quantas pessoas que viram evangélico, que viram espírita, que viram católico por causa de problemas, né? Aquele problema que me fez eu ir lá e aquilo que me fez eu me salvar. Hoje, naquele probleminha que nós tínhamos, né? Hoje não temos mais. Ela vai fazer uma bela de uma palestra, vocês vão ver só como que ela fala maravilhosamente bem. Se vocês precisarem de uma cópia das palestras dela, é só chegar ali na livraria e pedir. Hoje é a palestra da Elaine. É você, garota. Boa noite a todos. Namastê, o Deus que habita o meu coração e que habita o coração de cada um de vocês se cumprimentam nesse momento. Porque essa noite nós vamos refletir sobre essa nossa divindade. Nós vamos refletir um pouco sobre se existe uma condição para que nós possamos amar mais. O seu Rubens, eu não tinha conversado ainda com ele, mas ele estava falando o tema ali, já estava começando a palestra. Qual a condição para a gente amar mais? É sobre isso que nós vamos conversar um pouquinho e refletir juntos. E eu gostaria de começar essa reflexão. Hoje vai ter chamado oral do Evangelho. Vamos ver quem faz Evangelho no lar, quem lembra o que a gente estuda lá no Evangelho. Então vamos começar fazendo um exercício. Convido a todos a se perguntar, a lembrar qual é a carta magna do Evangelho de Jesus. Vocês sabem? Qual é a carta magna? A Constituição que rege, Constituição universal. Porque nós temos, que regem as sociedades, uma Constituição física, não temos? O Brasil tem uma Constituição. E tem as suas falhas. Mas essa Constituição, que ela é cósmica, que ela é universal, ela não há falhas, não há como nós escaparmos, vamos dizer assim, dessa Constituição. Então seria interessante a gente saber que existe uma lei assim, que nos rege, para que nós possamos então compreender e procurar segui-la, cumpri-la. Veio alguma coisa aí na cabeça de vocês? O nosso amigo Mestre Jesus, para nos ajudar, o nosso irmão mais velho, o que ele fez? Existe essa lei, que é a lei de amor, a lei maior que rege, que cria tudo no universo, que mantém, que sustenta, que nutre a vida no cosmos, chama amor. Essa é a lei que nos rege, que nos direciona, que nos mantém. Mas o Cristo sabia das nossas limitações e dificuldades, porque quando a gente fala em amor, é muito subjetivo. Nós amamos, mas e aí? O que ele fez? Ele pegou essa lei, essa Constituição maior, e mastigou isso, e transformou isso numa carta magna. Uma carta magna de 2 artigos apenas. Estão lembrando, mais ou menos, qual é essa carta magna? Vou dar uma pista. Quem faz Evangelho no lar, com certeza uma hora passou por ali. É tão importante o 2º artigo dessa carta magna, que ele ganhou
um capítulo exclusivo no Evangelho segundo o Espiritismo. Capítulo 11. Quem lembra? Os médiuns não vale porque eles lembram. Eles fazem Evangelho, então eles lembram. Vocês não podem falar. Quem que lembra qual é o capítulo 11 do Evangelho? É o segundo artigo dessa Carta Magna. Ama o teu próximo como a ti mesmo. Então, lá, o Cristo pegou a lei universal, que é o amor, e transformou em 2 artigos. Olha que bonzinho, que é nosso amigo. Ama a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Ficou fácil agora, né? Agora a gente vai tirar de letra. Então, quando nós pensamos ama a Deus, nós não concebemos Deus porque somos espíritos imperfeitos, então a nossa dimensão de Deus vai ser imperfeita. Aí, novamente, o Cristo, com o Espírito da Verdade, nos ajuda dizendo o que é Deus? Causa primária de todas as coisas. Então, nós sabemos que Deus está em tudo. É onisciente, onipresente, onipotente. Então, o segundo artigo fica mais fácil, porque se Deus está em tudo, Ele está no próximo. E aí, então, se nós amamos Deus, nós amamos o nosso próximo, certo? Parece que é simples falando assim, né? Mas na nossa vida não acontece com muita naturalidade. Aí vamos entender por quê. Se Jesus nos disse assim, né? Que esse mandamento, ama o teu próximo como a ti mesmo. Aqui tem uma chave. Olha que interessante. Por que nós ainda não conseguimos realizar com excelência esse mandamento? Ama o teu próximo como a ti mesmo. Aí nós pensamos assim, se pergunte, eu me amo? Vocês se amam? Vamos fazer o teste? Quem topa fazer o teste agora? A gente vai descobrir se a gente se ama. Imaginemos hoje, só hoje, não vamos pegar a semana não, só hoje a gente vai descobrir se realmente a gente se ama. Quem de nós, imaginemos se nós hoje, quando a gente abrir os nossos olhos, tudo aquilo que nós pensamos, sentimos e nos comportamos foi por excelência. A gente fez tudo, cada pensamento hoje foi positivo, aquela belezinha, sabe? Cada sentimento, ai, que delícia, que plenitude, eu sou a pessoa mais feliz do cosmos. Cada comportamento nosso foi assim, exímio, exemplar. Nós não fizemos nada, não furamos nem um farol. Foi tudo perfeito hoje. Se existe alguém que conseguiu fazer isso com excelência, essa pessoa, nós podemos dizer, na visão do Cristo, que ama o seu próximo como a si mesmo, porque já se ama. Aí entendeu? Deu para entender qual é a chave? Por que nós não amamos ainda o nosso próximo como a nós mesmos? Porque, na verdade, vamos ser sinceros, nós não nos amamos ainda. Porque cada pensamento que eu endereço, não importa para qualquer pessoa que seja, mas esse pensamento primeiro fluiu em mim. Houve toda uma ressonância desse pensamento negativo em mim. Então, quando eu penso coisas que não são boas, sinto coisas que não são boas e, pior, faço coisas que não são boas, isso é uma conotação de que eu não me amo. Porque nós sabemos que a ciência hoje comprova que a mágoa, os maus pensamentos, os maus sentimentos causam danos no nosso corpo físico, no nosso corpo espiritual, então nem se fala. Então vocês percebem qual é a nossa dificuldade? Essa coisa simplesinha que Jesus falou assim, que Jesus disse assim, olha, ama o próximo como a ti mesmo. A nossa dificuldade de amar o próximo é porque nós não nos amamos por excelência. Nós ainda não fazemos isso de verdade por excelência. Então, essa é a nossa questão maior. Então, você pensa só, se cada pensamento nosso for positivo, aí nós vamos começar a estar trabalhando o amor por nós, o auto-amor. A nossa dificuldade de alo-amor, é aqui que está a nossa fragilidade. Somos vulneráveis
nesse sentido. Como nós não temos um alto amor em excelência, é difícil ter um alto amor. Então, como nós infringimos sofrimentos para nós mesmos, ainda mesmo sem querer, inconsciente, por causa das nossas fragilidades, nós também infringimos sofrimentos ao nosso próximo. E aí, essa é a importância do autoconhecimento. É sobre isso que nós vamos falar. Eu não vou me cansar de falar de autoconhecimento, porque essa é a chave do Evangelho. Autoconhecimento é uma condição para a gente cumprir esses 2 artigozinhos. Só isso. A importância desse autoconhecimento é para que nós possamos cumprir esses 2 artigos. Amar a Deus e amar ao próximo como a nós mesmos. Sem nos conhecermos, sem nos amarmos, fica muito complicado a gente projetar isso para o nosso próximo. Então vejamos, quando a gente pega os precursores do Cristo, Sócrates, Platão, Aristóteles, todos esses grandes filósofos da antiguidade, eles sabiam disso. E eles consideravam o autoconhecimento nesse patamar porque tinham consciência que é só através de nós nos conhecermos que nós vamos conseguir nos alinhar com esses 2 artigos, com a lei que nos rege, com essa carta magna, com essa instituição, com essa lei chamada amor. Então, lá no oráculo de Delfos, no pórtico desse templo, Sócrates viu lá, conhece-te a ti mesmo. E aí, isso movimentou nele essa tradição. E todos os outros filósofos mais que vieram depois. Depois, na questão 919 do Livro dos Espíritos, vem Santo Agostinho nos reafirmar. Há um jeito prático, eficaz, da gente se melhorar ainda nessa vida? Qual foi a resposta? Existe. Conhece-te. Conhece-te. Esse é o jeito prático, eficiente da gente se melhorar ainda nessa vida. Então veja que interessante. Aí nós pensamos assim, a gente pega Aristóteles, que é um filósofo, que ele é discípulo de Platão. E ele fala algo muito interessante, que cruza com os ensinamentos do Cristo, que ele diz assim, que o nosso movimento, o móvel da ação humana, todo mundo se movimenta aqui, todos nós, em busca de felicidade. E lá no Evangelho tem isso, que não há um ser que não queira ser feliz. Não existe quem não quer ser feliz. E aí esse filósofo, ele diz assim, todos nós nos movimentamos em busca de felicidade. E quando eu li isso a primeira vez, estudei isso, eu fiquei pensando assim, caramba, mas então há milênios nós nos movimentamos em busca de felicidade e ainda somos tão infelizes? O que acontece com você, Elaine? O que acontece conosco? Porque todos nós ainda não somos plenamente felizes. E aí vem o Cristo e nos responde isso. Com um dizer, conhece a verdade e a verdade vos libertará. Isso é muito poético, lindo, bonito. Mas o que isso significa? Nós queremos ser felizes porque nós queremos ser livres. Livres de tudo que nos perturba. Às vezes algo nos perturba, a gente fala assim, eu quero ficar livre disso. Não é assim? A gente quer ficar livre daquilo que nos causa, que nos infelicita. E aí o Cristo vem e diz assim, conhece a verdade, e a verdade vos libertará. Mas essa verdade, na realidade, essa verdade é autorresponsabilidade. E só é responsável, autorresponsável, quem se conhece. Só é responsável porque quando nós conhecemos a nós mesmos, gera compromisso. Saibamos nós, cada vez que a gente entra nesse salão, estuda um trechinho do Evangelho de Jesus, a gente sai daqui com mais compromisso. Compromisso diante as leis cósmicas. Então vejamos que interessante. Aí quando nós geramos esse conhecimento, geramos autorresponsabilidade. Aí nós, a partir daquele momento, aquilo que nós conhecemos, nós temos que produzir experiências baseadas naquilo que nós conhecemos. Praticar aquilo que nós conhecemos. Aquilo que nós estudamos aqui na Casa Espírita, aquilo que nós
conhecemos do Evangelho do Cristo. Então, aí vem novamente o Aristóteles, esse discípulo precursor do Cristo, e ele diz algo interessante, porque Jesus, quando ele traz essa carta magna, é para nos dar diretrizes para sermos felizes. Só há um jeito da gente ser feliz, amando a Deus e ao próximo como a nós mesmos. Aí fica complicado. Se eu ainda não me amo, não consigo amar o próximo, então também não amo Deus, porque o Deus está no próximo. Que confusão, né? Então vamos tentar clarear. Olha só, o Aristóteles, ele diz assim que a felicidade, ela se compõe de quê? O ser que é considerado feliz e pleno é o ser que cumpre a retação, que cumpre o seu dever, mas o dever não de pagar conta só, sabe, de pagar as nossas contas materiais, dar de César o que é de César. Cumprir os nossos deveres cósmicos, como espíritos imortais que somos. Então esse filósofo, ele diz assim, todas as vezes que nós cumprimos o nosso dever, que para ser feliz nós temos que caminhar num caminho chamado caminho do bem. Aí a gente acha uma brecha, poxa, mas o bem pode ser um bem para mim, para você, né? Pode ser outra coisa. Aí ele complementa, o bem comum. Tudo aquilo que eu fizer que é bom para mim e que é bom para o todo é um bem. Emmanuel diz que o brasão cósmico é o bem eterno de todos. Então Aristóteles diz assim, que quando a nossa ação, o nosso móvel da nossa ação for pautado no bem, no final dessa estrada nós encontramos a tão sonhada felicidade. Essa é a nossa tarefa aqui, se nós quisermos realmente encontrar essa alegria de cumprir esses 2 mandamentos do Cristo. Então nós temos que caminhar nessa direção. Agora vamos para a prática, que essa é a parte das diretrizes que o Cristo nos dá. Mas como que a gente vai fazer isso de segunda a segunda? Domingo a domingo, lá no nosso dia a dia? Então a gente vai praticar. Por que nós não amamos o nosso próximo ainda como nós mesmos? Porque nós ainda temos dificuldade de praticar esse amor conosco. Nós nos perdoamos sempre. Quando a gente falha, como é o nosso olhar para nós? Quando nós não conseguimos aquilo que nós queríamos realizar, como é o nosso olhar? A culpa, o medo, os sentimentos de angústias, tudo isso é conotação de que nós não estamos praticando esse amor para nós. Então nós precisamos exercitar. Mas Jesus sempre pautando no Evangelho do Cristo. O Cristo nos fala através de uma pergunta como que a gente vai praticar essa questão de nós exercitarmos o amor para conosco mesmos e, por consequência, com o nosso próximo. Quando ele faz uma pergunta para nós, em certo momento o Cristo diz assim: o que fizestes com os talentos que eu te dei? Já pensou o Cristo na nossa frente, olhando assim, o que você fez com os talentos que eu te dei? O que fizestes? Essa pergunta do Cristo, a resposta é a resposta nossa para aquilo que nós estamos procurando. Como que a gente vai exercitar na prática esse exercício do alto e do alto amor? Mas veja só que interessante. Tudo no universo, quando nós falamos em talentos, muitos podem estar pensando assim, que é fazer coisas desse mundo, coisas diferentes, né? Fazer coisas, desenvolver a nossa inteligência intelectiva, cognitiva. Não é isso que o Cristo está nos dizendo. Isso é uma ferramenta para a gente desenvolver os talentos que o Cristo fala. Esses talentos que o Cristo fala, que fazendo isso nós vamos conseguir exercitar a carta magna, são os nossos dons naturais, que todos nós temos. Os nossos dons naturais, porque tudo no universo tem uma finalidade. Essa plantinha linda, maravilhosa, ela faz fotossíntese. Então, ela cumpre a finalidade dela. O ar, o vento, a planta, o mineral. Nós só temos parede aqui porque o mineral está cumprindo a sua finalidade aqui, resistência. Então, a parede nos dá resistência, a porta. Então, os animais, o instinto e o homem.
O homem está cumprindo a sua finalidade aqui? Qual é? Aí você pode estar se perguntando, mas qual é a minha finalidade aqui? Todos nós temos uma. A nossa finalidade, como a nossa natureza primordial é divina, a nossa finalidade é manifestar os dons naturais dessa divindade. Amor, fraternidade, solidariedade, sabedoria, virtudes, justiça. Sabiam que esses são os nossos dons? Eu brinco com meu filho, nós temos poderes. Eu tenho para mim que essas pessoas que fazem filmes de super-heróis são inspiradas pelo Cristo. E aí elas sentem uma intuição que aqueles poderes nós possuímos. Mas nós precisamos desenvolver esses poderes. Manifestar valores, virtudes e sabedoria. Vocês já viram uma macieira batendo o pé dizendo assim, eu não quero dar maçã, eu quero dar laranja. Não existe isso na natureza. Nós somos os únicos seres que nós não queremos manifestar a nossa natureza. A gente não quer amar, que é o nosso dom natural. Então, isso é uma condição para a gente cumprir esses artigos que nós temos aqui. Realizar esse aperfeiçoamento dessas virtudes em nós. Tem muitas vias. Tem várias vias para a gente fazer isso. Hoje nós estamos aqui usando uma dessas vias, na casa espírita, estudando o Evangelho do Cristo. Então, essa é uma via, espiritualizar-se através da religião que te transforma para alguém melhor. A meditação é tão importante, pratico, recomendo, nos ajuda, me ajuda tanto nos meus conflitos, a encontrar o meu equilíbrio, acessar essa fonte dentro de nós, do Deus que fala conosco, o nosso Cristo interno. Então a meditação, os estudos, a espiritualização, ainda se nós quisermos mais ferramentas, tem a psicologia, as terapias, a psicanálise. E é tão curioso que a psicanálise, ela praticamente nasceu junto com o espiritismo. Vocês sabiam que em 1800, final de 1800, Kardec estava mexendo os pauzinhos para trazer à tona o Espiritismo, o Livro dos Espíritos, né, o Evangelho segundo o Espiritismo, final de 1800. E ali, aliás, o mês passado nós comemoramos, né, o aniversário aí de Kardec. Então, junto, nós comemoramos o nascimento com Freud da psicanálise. E aí muitos dizem assim, mas foi acaso. Não acreditamos que foi acaso. Mas acreditamos que a espiritualidade viu ali corações generosos que poderiam ajudar espíritos de escola elevadíssimos, que poderiam trazer essa ferramenta do autoconhecimento para nós. Para que nós pudéssemos alavancar essa subida, essa mudança de patamar do nosso planeta de prova e expiação para um planeta de regeneração. Mas isso vai acontecer dentro de cada planetinha que é o nosso coração. Vai acontecer, a terra que é falada de regeneração é a terra dos nossos corações. Então imaginemos assim, sabe? Cada pensamento que a gente conduz de uma forma positiva, a gente desbravou um pedacinho dessa terra de regeneração do nosso coração. Que coisa linda, né? Acabei de inventar uma sigla agora. Tem o MST, Movimento dos Sem Terras. Então agora nós vamos lembrar que a gente é MSTR. Nós somos do Movimento Sem Terras de Regeneração. Todos nós somos. Podemos ter nossas casas, terras, os nossos bens, mas terras de regeneração nós ainda estamos construindo no nosso interior, no nosso coração. Essa é a obra mais importante que nós viemos fazer aqui. Não tem outro caminho se nós queremos realmente acessar essa nossa natureza divina e redescobrir quem de fato nós somos. E aí nós vamos conseguir sim amar o nosso próximo como nos pede Jesus. E aí, o que vai acontecer? Nós vamos passar a ter mais esperança. Apesar dessas nossas inseguranças, apesar das nossas fragilidades, não, nós vamos focar naquilo que nós temos de bom. Nós vamos focar em fortalecer a nossa fé. Porque foi o Cristo lá em João,
eu anotei aqui para não esquecer, nós temos uma passagem tão bonita que João, ele descreve que o Cristo, consolando os seus discípulos, ele dizia: não aflige os vossos corações. Não foram vocês que me escolheram, mas eu vos escolhi. Eu os destinei para ir e dar frutos, e para que os frutos de vocês permaneçam. Olha a beleza disso. Nós temos um governador, o Cristo, incessantemente ele não desiste da gente. Eu nunca vi coisa igual. Ele é incessantemente por nós, porque ele acredita em nós. Ele acredita no nosso valor. Ele acredita que todos nós aqui somos uma semente de Cristo. Alguém aqui pode olhar para uma semente de laranja e dizer assim: isso aqui não é uma árvore em potencial? Ninguém pode fazer isso, porque é uma árvore. Cada um de vocês, meus irmãos, nós todos somos uma semente potencial de Cristo. E nós estamos aqui com essa finalidade, fazer brotar esse Cristo que existe em nós. E é só através do autoconhecimento. É só através do autoconhecimento que a gente vai conseguir realizar isso. E quando nós vamos trabalhando isso na nossa vida, o que vai acontecendo? Jesus nos afirmou: vós sois deuses. Era nesse sentido, que nós somos essa semente potencial de Cristo. Então, a finalidade da gente estar aqui é descobrir isso. E quando a gente vai trabalhando o autoconhecimento, vai brotando algo tão bom em nós, a unidade. Nós vamos deixando de ser sectarista, de rotular as pessoas, de olhar para esse eu não gosto, aquela religião não presta, isso é isso. Não, nós vamos olhando e vendo que todos brotam da mesma fonte primordial. Tudo é Deus, tudo existe a natureza divina. E nós passamos a olhar nos olhos, olhem nos olhos das pessoas. Começa a olhar nos olhos das pessoas, não tenha medo. E busque ressonância da sua divindade com a divindade do seu próximo. E aí você vai começar a exercitar esse amor no seu coração e você vai conseguir começar a amar o seu próximo. Todos nós temos que começar a olhar nos olhos dos nossos próximos, sem ter medo. E quem se conhece passa a realizar com mais naturalidade isso. Há uma ligação dos nossos corações. Então, esse é o nosso desafio. Nós temos um computadorzinho aqui, chamado sistema límbico. O sistema límbico, ele é responsável pelas nossas emoções. E na nossa vida, o que nos move, sustenta um pensamento, um comportamento, são as nossas emoções. E esse sistema límbico fica ali, os nossos exercícios, as nossas experiências atávicas de outras vidas, que são os automatismos que a gente vem fazendo há milênios. Então, quer ver como que nós temos esse automatismo na ponta da língua? Tem um bordão do automatismo, que eu tenho certeza que todos nós sabemos. Então, diz assim, quando alguém fala assim: bateu, levou. Esse é um automatismo do nosso inconsciente. Então, por que é mais comum nós reagirmos? Porque quando alguém fala alguma coisa, faz alguma coisa que nós não gostamos, esse sistema límbico, ele leva de 100 a 500 bilionésimos de segundo para dar a resposta. Então, é muito mais fácil, muito mais automático, porque a gente vem fazendo isso há milhares de anos. E o nosso frontal, que fica a nossa ética, a nossa inteligência, a nossa criatividade, ela diz assim, né? Alguém faz alguma coisa que a gente não gosta, para. Já foi. Já demos o troco. Então, o que nós estamos fazendo aqui? Autoconhecimento é para aumentar esse espaço da resposta. De nós nos conhecermos e pensarmos assim: aquilo que ele falou é porque ele não está num bom dia, não é para me afetar. Isso só faz quem começou a exercitar o autoconhecimento. Então essas são as soluções que nós vamos começar a ter na nossa vida, se nós viermos para o curso de reforma íntima, se a gente começar a estudar no NEP, se a gente procurar trabalhar o evangelho no nosso coração. Porque aí a gente vai começar a se conhecer.
nós tínhamos, né, um grande gênio, temos o grande gênio Einstein, que a sua última aula na Universidade de Princeton, ele falou uma coisa muito curiosa e interessante para nós. Então, o Einstein ia dar a sua última aula. Imagina só, o grande gênio, descobridor da teoria da relatividade, vai dar a última aula lá na Universidade de Princeton. O auditório lotado. E aí ele vai lá na lousa negra, pega um giz e faz um pontinho. E aí volta-se para todos os pesquisadores, cientistas e fala assim, o que vocês estão vendo ali? Aí um já levanta a mão, isso aí é a expansão da teoria da relatividade, isso aí é o tempo, e as mais diversas respostas. E aí o Einstein espera todo mundo falar, volta-se e fala assim, é esse o problema de vocês. Eu perguntei o que tinha na lousa, é só um ponto. Vocês criaram respostas que não eram verdadeiras e reagiram a elas. Isso se parece muito conosco. A lousa é a nossa mente. E aí vem um pensamento que é uma nuvem, como uma nuvem no céu, a gente se agarra a ele e não quer mais soltar. E fica o dia inteiro e aquilo incomoda e nós não conseguimos trabalhar mais. Na nossa vida, alguém vem e nos magoa uma vez. Pronto, entrei em depressão, todo ser humano não presta, no Brasil só tem corrupto. Então, nós temos que minimizar, é um ponto no quadro negro. E é só o conhecimento, meus irmãos, que vai nos ajudar a fazer isso. Que vai de verdade nos auxiliar a compreender que o bem é progressivo no mundo. O bem não está decrescendo, o bem está crescendo cada vez mais. O bem, ele vai em progressão geométrica. Nós precisamos acreditar nisso. E a conclusão da nossa conversa, então, seria que nós comecemos a levar de fato em consideração a importância do autoconhecimento. Se nós quisermos cumprir esse mandamento maior do Cristo, ama a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo, nós precisamos nos conhecer. Então nós vamos cumprir essa carta magna com mais tranquilidade. Tem um filósofo, teólogo, educador, nada assim de o mínimo de sensacional, chamado Huberto Holden. Ele é um filósofo brasileiro que ele dizia uma frase que cabe muito bem nesse assunto. O eu divino é uma luz coberta pelo invólucro opaco do ego humano. A nossa tarefa aqui não é aprender a amar, é aprender a descobrir o que está impossibilitando a gente descobrir o amor que nós já somos capazes de oferecer. Nós nos construímos do jeito que nós somos hoje e nós podemos nos construir de outra forma, com outras bases, com outras matrizes, com ressonância no belo, no amor, na solidariedade, na fraternidade. É isso que nós viemos fazer aqui. E o autoconhecimento é a ferramenta que nos leva nessa direção. Se nós nos conhecermos, nós nos sentiremos muito mais plenos. Aí de verdade nós seremos felizes. Então Deus está presente no nosso coração. Mas nós muitas vezes não estamos presentes, ligados ao coração de Deus. E é o autoconhecimento que vai nos ajudar a abrir as portas do nosso coração e encontrar esse Cristo que pulsa dentro de cada um de nós. Que Jesus abençoe e que nós saiamos daqui desejosos de encontrar esse eu sou que existe em cada um de nós. Vamos orar.